Larissa, nos conte, por favor, essa sanção atinge uma das principais marcas do governo, do PT, que aliás foi na gestão da Dilma, né? Que é o Mais Médicos. Quais os seus olhares e apurações sobre isso? Bom, Elisa, a primeira coisa que a gente pode lembrar aqui que seja relevante é como que nasceu o Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos, ele foi criado com Alexandre Padilha no comando do Ministério da Saúde durante o governo de Dilma Rousseff, com um objetivo muito claro. A ideia era suprir um gargalo, um problema sério que a gente tinha aqui no Brasil, ainda tem, mas claro, isso contribuiu para aliviar o problema na visão do governo, havia uma escassez de profissionais de saúde em regiões mais distantes, regiões de difícil acesso, regiões mais precárias. E por conta disso, o atendimento médico nessas regiões ficava extremamente prejudicado. Os médicos que o governo queria atrair aqui no Brasil, médicos brasileiros, nem sempre queriam se deslocar para essas regiões mais distantes. Tudo uma questão ali de compensar, valer a pena para esses profissionais fazerem esse movimento de carreira. E reclamam que o dinheiro não vale. Porque o dinheiro não valia a pena, as condições de trabalho nessas regiões são mais complicadas. O governo tinha esse olhar na época de tentar encontrar uma solução para esse problema. O programa Mais Médicos não é um programa para médicos cubanos no Brasil. É importante ressaltar isso. O programa não exclui profissionais de saúde brasileiros. A prioridade ainda é profissionais brasileiros. Mas sim, foi firmada uma parceria para que profissionais de Cuba que tinham disponibilidade, vontade de assumir o tratamento em regiões como essa, pudessem ocupar essas vagas caso não houvesse interessados aqui dentro do Brasil. Isso poderia, em tese, também ser disponibilizados para outras nações, não havia essa restrição, mas o que aconteceu na época dessa parceria? Isentou-se esses profissionais de terem que fazer a revalidação do diploma, ou seja, o diploma médico de Cuba passava a valer para que esses profissionais encaixados nessas áreas específicas não precisassem fazer o revalida, que é um processo complexo para que profissionais possam atuar no Brasil como um todo. Então, desde que você estivesse numa dessas vagas de difícil preenchimento, o profissional poderia se isentar aí do revalida. Dito isso, Elisa, aquela se transformou numa marca importantíssima do governo da ex-presidente Dilma Rousseff e da gestão de Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, porque foi a ideia de que o governo do PT resolveu o acesso a médicos nessas regiões onde havia muitos problemas. Mas a polêmica foi tanta, e houve tantos ataques, tantas críticas também às condições de trabalho desses profissionais, à remuneração, a como o dinheiro chegava até eles, porque era pago para o governo cubano, aí uma parte ia para eles, o volume não era integral, aquela coisa. Foi tanta polêmica que o governo tirou, sim, um pouco o pé dessa história e ampliou ali, deixou muito mais plural o programa Mais Médicos. Agora, é curioso a gente observar que as sanções do governo americano vêm ali com essa imagem de Marco Rubio em especial, filho de imigrantes cubanos, que tem um tom muito crítico em relação ao regime de Cuba, de tentar associar ao governo petista a relação com regimes que não sejam vistos como democráticos. Então, isso tudo tem um jogo político aí por trás, mas o governo vai insistir na seguinte ideia: de que quem precisa aprovar o Mais Médicos aprova aqui a população. É esse o argumento que vai vir no discurso do governo do presidente Lula nesse momento.